Sejam bem-vindos. Hoje nós temos mais uma entrevista no programa de entrevistas sobre os autores colaboradores do livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar. Hoje nós temos a nossa grande amiga Olga Falsetto, que é uma colaboradora do livro, mas não só isso, é uma mega colaboradora da terapia familiar no Brasil, uma das pioneiras que eu tenho a honra de ser amigo e ser, de certa forma, aluno, porque sempre aprendo com ela. Os nossos trabalhos em conjunto são sempre muito ricos. E quem vai fazer a entrevista hoje sou eu, Marcos Laime Pontes, a Denise Mendes Gomes e a Silvia Helena Sintra Arruda, que eu vou pedir para que cada um se apresente um pouco mais, antes da Olga colocar um pouco sobre como foi para ela o convite de escrever no livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar. Olá, eu me sinto muito honrada pelo convite do Marcos Laime Pontes e honrada em participar da entrevista da Olga Garcia Falsetto. Eu sou Silvia Helena Sintra de Arruda, advogada de formação, feminista e sempre trabalhei com os direitos da mulher. Agora, como terapeuta de casal e família, também sou voluntária como terapeuta familiar da ONG Unacan, que atende pacientes com câncer de mama e seus familiares. Oi, Olga, queria te dar as boas-vindas, eu estou muito feliz com a sua presença, quero que você saiba que eu tenho uma grande admiração por você, tenho acompanhado o seu trabalho e estou muito interessada em te ouvir, principalmente em relação a toda ao seu trabalho com pesquisa, ao seu trabalho na saúde pública. Estou muito interessada em ouvir isso a seu respeito. Eu sou psicóloga, já trabalhei na saúde pública aqui em São Paulo também. Sou uma pessoa muito interessada nas questões sociais e principalmente de assistência às famílias. Sou formadora do Instituto Sistemas Humanos desde 2000 e estou muito contente de estar aqui com você hoje. Eu estou muito honrada de ser chamada por vocês para conversar e me descubro um pouco emocionada agora ao perceber o tamanho do convite e da possibilidade de alcance desse meio fabuloso que a gente redescobriu na pandemia. E fiquei muito contente de ver vocês dos sistemas humanos, em especial o Marcos, fazendo um trabalho de nos conectar entre nós, os terapeutas de família do Brasil. E o Marcos tem essa história longitudinal de ter gasto uma energia imensa em nos fazer escrever e conseguir trazer à luz esse livro tão interessante, em que muitos de nós, 30 e não sei quantos, contamos sobre as nossas motivações e os nossos caminhos na descoberta da terapia familiar e na construção da terapia familiar no Brasil. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Marcos e agradecer a todos vocês, Denise e Silvia Helena, do Instituto, né, que promovem essa rede com a nossa rede, e que eu acho que a gente precisa muito mais. Acho que uma coisa que vocês podem considerar, inclusive, já que vocês estão com toda essa metodologia que nós também vimos desenvolvendo no Instituto da Família de Porto Alegre, vamos pensar em fazer bate-papos interinstitucionais. Vamos trocar mais. Agora a gente não pode trocar pessoalmente, mas está mais fácil trocar assim, pela internet.
E não tem o mesmo calorzinho que tinham nossos encontros, né? Saudades de um abraço de urso bom. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que aproveitar o melhor possível o que nos é dado neste momento. E, assim, eu queria assinalar que nós estamos falando num momento especialmente triste. Hoje de manhã, na minha caminhada pela praia, e eu devo dizer que a pandemia me ajudou, e ao meu marido, que é o José Ovidio Valdemar, que também é terapeuta de família, pioneiro, e que depois vocês vão entrevistar, fizemos essa grande mudança de passar praticamente todo o nosso tempo em Florianópolis, à beira do mar, no Campeche. Na realidade, a gente está no Campeche, não em Florianópolis, a gente praticamente fica só no Campeche. E a gente é residente oficialmente de Porto Alegre, então é uma enorme mudança. Então, é uma melhoria de qualidade de vida nessa pandemia, nessa bandeira preta que deveríamos estar aqui em Santa Catarina e não estamos, poder caminhar na beira da praia. Mas o que eu estava dizendo é que eu me descobri profundamente enlutada. É um dia de profundo luto, ou seja, alcançamos... O número me assusta, eu esqueço, 3.600 mortes ontem no Brasil. É isso o número, pessoal? É impossível ter o mesmo ânimo normal com este luto ao redor de nós que temos essa consciência sistêmica, que é o que nos une como terapeutas de família. A consciência de que somos interdependentes. Agora, também temos a consciência, felizmente, de que tudo passa. Do andar do ciclo da vida, do ciclo das estações, tudo passa. Mas é difícil enquanto estamos nesse processo. Então, vocês vão ter que me ouvir com esse pano de fundo. Mas esse pano de fundo, às vezes, deixa a gente mais reflexivo, né? E mais focalizado no que é fundamental. Então, voltando para o livro, Marcos, o livro foi uma oportunidade, naquele então, que devia ser o quê? 2002, eu estava terminando de apresentar o meu doutorado aos 52 anos de idade, 2002. Era um momento em que eu estava a mil, e em que o pedido de escrever esse capítulo me fez rever a minha história pessoal, inclusive porque a minha forma de trabalhar e de ensinar é sempre retomando cada um dos componentes do sistema em relação à sua própria história pessoal, porque ela conversa com a história de todos e ela nos ilumina sobre por que caminhos andar. Então, eu retomei minha história pessoal, retomei a minha história profissional, os passos que eu dei, e foi muito legal, foi muito legal. Aliás, Marcos, eu vi que tinha um furo na minha escrita, porque parecia que o ensino tinha sido começado, eu acho, com o Instituto da Família. E, na realidade, o ensino de terapia familiar, em Porto Alegre, pelo nosso grupo, que foi o grupo pioneiro em Porto Alegre, pioneiro no sentido de ensinar sistematicamente terapia de família, mas não no sentido de fazer os primeiros seminários. Os primeiros seminários foram feitos por colegas que vinham da Argentina, de Buenos Aires, que já tinham caminho andado em terapia familiar.
Então, nós criamos o primeiro curso sistemático de terapia familiar que nunca parou. Ele continua até hoje, transformado, mas continua até hoje. Então, num primeiro momento, era o curso de terapia familiar do Centro de Estudos da Infância e Adolescência, que depois virou Centro de Estudos da Família, Infância e Adolescência. Então, isso começou em 81, sistematicamente, 80, agora eu nem me lembro direito. Mas depois, então, em 97, foi que nós constituímos o Instituto da Família. Que era separado dessa outra instituição, da qual nós continuamos fazendo parte, mas que era uma instituição predominantemente psicanalítica, em que sempre tinha um pouco de tensão sobre como fazer a triagem, para onde iam os pacientes, como que se decidia quem ia para a terapia individual e quem ia para a terapia familiar. E adivinhem, claro, sempre vinham para a terapia familiar os grandes problemas, multiproblemáticas, que a primeira sensação era que era quase impossível de ajudar. Então, a gente sempre estava, de certa forma, no prejuízo. No prejuízo como? Um prejuízo que se expressa nas nossas publicações, por exemplo. Por quê? Uma coisa que eu repito sempre para os meus alunos é o seguinte: na terapia cognitivo-comportamental, eles têm tantos bons resultados e rápidos, porque eu descobri isso ao revisar literatura sobre resultados da terapia cognitivo-comportamental nos transtornos alimentares, que foi uma dos grandes focos do meu trabalho clínico e de pesquisa. Porque eles só começam a contar, ou começavam naquela época, agora, ultimamente eu não revisei os trabalhos, mas começavam a contar o tratamento quando a paciente já tinha compreendido que precisava ajuda, que tipo de ajuda, e já era capaz de fazer um contrato sistemático de trabalho. Bom, os primeiros tempos de trabalho com famílias multiproblemáticas são conseguir, primeiro, um vínculo terapêutico. Segundo, um projeto terapêutico. Terceiro, uma adesão a esse projeto terapêutico. Isso leva muito tempo. Frequentemente leva muito tempo. Se nós começássemos a contar só a partir de quando eles se deram conta que são uma família rígida, caótica, com dificuldade de comunicação, que tem que trabalhar em melhorar a aliança entre os pais para que os filhos tenham alguma noção do que os pais esperam deles e como que as coisas podem melhorar nessa família. Bom, nós teríamos ótimos resultados a apresentar, talvez também tenhamos que fazer essa escolha de pesquisas. Eu estou introduzindo o tema da pesquisa, Denise, porque tu me provocou, tu puxou por aí. E eu acho que eu sou uma das pessoas, dos pioneiros de terapia familiar, que desde sempre, até por ter estado durante 30 anos no ambiente universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Medicina, eu estava num ambiente que estimulava a pesquisa. E não só estimulava, como exigia que seus professores fizessem pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa é o estudo sobre o nosso trabalho que nos permite dizer se nós estamos indo numa direção que ajuda ou numa direção que nós pensamos que ajuda ou que ajuda a nós, mas não necessariamente ajuda nos problemas que nós pensamos que devem ser atingidos, né? Então, eu permaneço trabalhando em pesquisa, na medida do possível, neste momento
em que eu já tô aposentada da Faculdade de Medicina e estou a pleno no Instituto da Família. No Instituto da Família, que se reinventou ao longo do ano passado, completamente online. Nós não estamos vendo pacientes presencialmente, porque não tem dado tempo entre ondas de haver uma reorganização suficiente para começar o processo de ver sistematicamente, institucionalmente, pacientes presencialmente. Então, foi muito interessante este processo. Primeiro, nós tivemos a sorte de já ter dentro do Instituto um grupo que vinha trabalhando há alguns anos com pesquisa em psicoterapia online. E, aliás, eu vou passar depois para vocês um artigo recentemente publicado, por enquanto online, mas também vai estar publicado na revista, no Journal of Family Therapy dos Estados Unidos, em que a gente escreveu junto com os nossos parceiros de pesquisa de Nebraska, nos Estados Unidos, sobre psicoterapia online. Então, nós fizemos esse estudo piloto de psicoterapia online para a zona rural, muito a pedido do meu filho, médico rural, professor da faculdade também, mas médico rural, que não tinha para onde encaminhar seus pacientes, e muito bem treinado em terapia familiar, ele identificava muito rapidamente quais eram os conflitos familiares que estavam por baixo dos sintomas, inclusive somáticos ou de adições que ele recebia no consultório. Então, organizamos, como não tínhamos possibilidade de levar terapeutas para o local de trabalho dele, fizemos uma pesquisa para comprovar que era possível fazer essa terapia online. E esse trabalho acaba de ser publicado internacionalmente. Então, esse tem sido o maior foco de pesquisa para mim, ultimamente, mas estamos sempre procurando transformar também, por exemplo, os nossos TCCs, os trabalhos de conclusão de curso. Sempre tentamos passar essa ideia de que cada caso clínico é uma pesquisa. E cada relato de caso clínico, com revisão bibliográfica, com análise dos resultados, é uma pesquisa e teria que ser valorizado como tal. E temos dificuldade com os nossos alunos de ter adesão a essa ideia da escrita, né? Mas é a forma em que eu vejo que nós vamos consolidar a terapia sistêmica no Brasil, com muito trabalho escrito que possa ser acessado pela internet, que esteja indexado e que leve adiante o nosso campo do conhecimento, que, na minha impressão, é dos que mais dá conta. A nossa forma de pensar sistêmica, a nossa epistemologia sistêmica de pensar os problemas humanos e de pensar os recursos possíveis e as intervenções possíveis, ela é muito, muito necessária nesse momento em que a pandemia, infelizmente, está se demonstrando muito mais do que uma pandemia de um vírus muito perigoso. Ela é uma sindemia de pandemias de outras naturezas, da inequidade dentro dos países e internacional, da destruição da natureza promovida por essa forma de exploração econômica da natureza e das populações. Então, é essa combinação sinérgica, porque no início da pandemia se falava
da sinergia com comorbidades já existentes. Comorbidades, por exemplo, que estão muito associadas com poluição do ar, né? Câncer, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, e essas coisas estão associadas com poluição do ar, poluição da água. Então, a gente sabe que está tudo associado com essa forma de explorar a natureza, sem levar em conta a escassez de recursos. Ainda que os recursos da natureza se regeneram, não é assim. Nós desarmonizamos a natureza. Então, está mais evidente do que nunca que existe uma sinergia entre o coronavírus e as mudanças climáticas e os problemas de poluição. Então, tem um estudo recente que eu também posso passar para vocês, demonstrando que 15% das mortes por Covid estão diretamente associadas, não sei se diretamente, não dá para dizer isso, mas estão associadas com aumentos de 1 grau na poluição do ar. Então, é muito importante a gente manter essa visão sistêmica, a gente desenvolver essa visão sistêmica para dar conta de pensar esse macro problema que temos em cascata, né? E pensando nos sistemas dentro do macrosistema, até chegar no nosso sistema familiar, no nosso sistema conjugal, que é o coração do sistema familiar, e na biologia e psiquismo individual, que é construído em meio a toda essa grande complexidade que eu acabei de descrever. Acho que é isso para começar, pessoal. Sabe, Olga, é muito bonito te ouvir. E bonito, poético, bonito, trágico, bonito, pano de fundo, bonito porque a todos nós compromete. É difícil não perceber o que você está falando, e quando é dito, ainda parece que sublinha e fica mais claro esse pensamento ecológico de ecossistema e o ser humano pertencente a ele, e os sistemas todos, sociais, intelectuais, afetivos, familiares, políticos. Essa pandemia e essa sindemia, como você traz, que é um termo muito interessante, eu acho que abarca o nosso pensar, nossa prática, e ao mesmo tempo abre, nos lembra quem somos. Eu gostaria de saber um pouco como é que você foi caminhando para desenvolver essa forma de pensar. De onde você foi buscando isso e crescendo? Se você pudesse nos contar um pouquinho a esse respeito. Como é que eu cheguei à conclusão de que eu sou uma poeirinha estelar? Então, é um caminho que passa por muito trabalho, e por muito estudo, e por muita vivência, e por muita alegria e felicidade, por muitas tristezas, e muitos momentos como esse, em que eu me sinto muito homenageada e muito alguém central, mas também com a consciência de que nós somos muito pouquinho e que daqui a pouco a chama se apaga. E a gente tem que estar sempre preparado para isso, para poder dormir em paz na realidade. Então, interessante, eu entrei no dormir em paz. Então, o meu caminho, Marcos,
ele foi trilhado sempre com esse objetivo de me sentir com a consciência tranquila para dormir em paz. Dormir, na minha família é uma coisa muito importante dormir. Meus velhos sempre procuraram dormir muito bem, é interessante, né? E eles eram pessoas muito coerentes, eles foram lutadores políticos na Espanha contra o franquismo. Então, essa é minha primeira vertente sistêmica. Ela é política. E a verdadeira política, a política de compreender a polis e de trabalhar na relação da polis, é levar todo mundo em consideração. Então, minha família era uma família socialista, anarquista, que lutou contra o franquismo. E, em função disso, bom, teve a infelicidade de ser derrotada na guerra, porque o franquismo foi apoiado pelo nazifascismo e não foi apoiado pelos aliados, uma vez tendo vencido na Europa. Se pensava que, ao natural, eles iriam enfrentar os outros nazifascistas, que eram Franco, na Espanha, e Salazar, em Portugal. Não fizeram isso. Por quê? Porque o risco de haver uma contestação do regime econômico, do capitalismo, era muito grande. Na Espanha tinha havido uma experiência socialista muito forte. E isso era visto como um risco, então não valia a pena cruzar os Pirineus para ir libertar esses outros povos. Bom, então a minha família cruzou os Pirineus ao contrário, né? Saiu da Espanha, foi para a França. E, bom, meu pai, que lutava na resistência ao franquismo pós-guerra civil, foi morto quando eu era muito pequeno, isso eu conto no capítulo. E isso tem sido essa questão de me reconectar com essa raiz tão temprana. Vocês, gurias, estão vestidas de espanholas, me estimularam a usar minha palavra raiz. Isso na experiência temprana, muito temprana, com 6 meses perdeu teu pai, é algo que tu tem que continuar revisando ao longo da vida. E que eu fiz ao longo da minha infância, da minha juventude, mas que eu retomei com muita força quando comecei a trabalhar com Andolf e quando comecei a fazer o meu trabalho pessoal de terapeuta, né, o self do terapeuta, que eu aprendi a fazer com Andolf, e que tem sido uma maravilha na minha vida, uma vertente de contínua criação, porque, bom, ele tem um jeito, eu tenho outro, mas eu bebo da mesma raiz, e esse trabalho que ficou tão claro para mim que eu precisava fazer, eu continuei fazendo ao longo da vida. Então, muito recentemente, teve um desfecho que vale a pena eu contar, porque não está no capítulo, e não tem um detalhe no capítulo que eu vou contar agora. O meu pai, ele foi morto na fronteira com a França, quando o grupo guerrilheiro dele estava já com os pés na França, depois de ter feito ações, eles chamavam ações na Espanha, para conseguir arrecadar dinheiro para sustentar as famílias dos presos políticos, porque metade da Espanha tinha saído e a outra metade estava nas prisões. Então, as famílias estavam na miséria total e tinha que pagar os advogados também, que tinha advogados trabalhando em prol dos presos políticos. Bem, ele foi morto ali e foi levado para uma cidadezinha na fronteira com a França, se chama Espolha, e ele e o companheiro, que também foi morto, dos 5, 2 foram mortos.
Então, esses 2 companheiros foram enterrados fora do cemitério cristão, no que eles chamavam os cães. Então, ao longo desses muitos anos, essa saga, começou pouco depois dele ser morto, porque a família conseguiu identificar onde estavam os restos mortais e conseguiu fazer uma tumba decente para eles. Mas era fora do cemitério. E era algo contra o regime vigente, né? Então, quando a Espanha democratizou, sistematicamente começaram a haver movimentos dos quais nós, a família, começamos a fazer parte, fomos muitas vezes à Espolla fazer homenagens com grandes grupos. Uma vez teve mais de 200 pessoas em que refizemos o caminho a pé pelos Pirineus, homenageando aqueles que caíram pela liberdade. Então, a cidadezinha de Espolla colocou uma placa dizendo caídos pela liberdade em catalão, caiguts per la libertad. E, bem, eu continuei nesse trabalho pessoal, social, e agora, ultimamente, em dezembro, finalmente derrubaram o muro que existia entre os 2 cemitérios. Então, os cemitérios estão um só. E nós só não pudemos ir, a minha família, por causa da pandemia. Mas ainda é possível que em agosto, não vai ser possível, mas mais adiante se possa fazer uma cerimônia pública, né, para realmente homenageá-los, porque eles são símbolo da luta continuada por uma vida melhor para todos. Isso é o que eles representam. Bem, então, essa é a minha primeira fonte, Marcos. As outras, eu fui buscando ao longo da vida. Por exemplo, a minha escola psiquiátrica em Porto Alegre era uma escola psicanalítica, né? Então, eu nunca coube no modelo de construção da psique e da psicopatologia psicanalítico, aquela coisa do triângulo edípico que tem que ser feito com pai, mãe e criança, eu nunca tive. Como é que eu ia fazer aquilo? Mas eu não era maluca. Então, como é que eu construí o meu belo aparelho psíquico? Não cabia nesse modelo. Bom, então, eu fui em busca de outras escolas que melhor pudessem dar conta do desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, né? E bem, o que vem para bem e o que vem para mal, né? A ditadura brasileira, aquela lá de 1964, quando eu me formei em 72, ainda era muito dura. Era muito ruim morar no Brasil, a gente tinha muitas limitações. Então, me empurrou para fora do Brasil. Bom, e nesse processo eu descobri a terapia familiar sistêmica. Acabei indo para os Estados Unidos, que não era a minha primeira escolha, mas fui para os Estados Unidos, onde descobri a escola do Minuti, depois de ter feito 3 anos de psiquiatria num hospital em Filadélfia, que era também fundamentalmente psicanalítico, mas numa cidade, Filadélfia, em que a terapia familiar era muito pujante. E a escola estrutural, para mim, fazia mais sentido do que as outras, porque era mais prática. Eu via resolutividade. E eu sempre fui em busca de o que dá resolutividade. Acho que é fundamental a gente ter
uma compreensão intelectual dos fenômenos, mas eu acho que a gente tem que ser ativista em melhorar a vida das pessoas em geral. Então, mais ou menos esse é o meu caminho, e depois eu estava burnout, quando eu voltei para o Brasil, Marcos, e apareceu o Andolph, aquela criatura muito inspiradora, com uma... Como é o nome daquela onça no cor-de-rosa? Não me lembro como é que é o nome, que ele usava aqui no bolso, para se lembrar que... A pantera cor-de-rosa. A pantera cor-de-rosa. Então, ele nos ensinou que a gente tinha que saber brincar trabalhando, e que só assim a gente ia dar conta de brincar um pouco com a tragédia, a tragicomédia da vida, né? E, bom, daí eu achei muito legal aquele jeito de trabalhar e juntava o meu entendimento, sim, de que as raízes familiares, trigeracionais, eram fundamentais, e nisso eu comungava com a psicanálise. Eu só achava pouco prático o método de trabalho deles. E, bom, daí veio o Andolph, que me oportunizou mais essa junção dessas duas coisas, que eu já vinha fazendo, porque, especialmente na volta para o Brasil, bom, as famílias nossas são muito trigeracionais na sua forma de viver, né? Então, a gente precisa dar conta disso. Tá, e daí tem a política nossa de cada dia, que me obrigou a compreender a associação entre a forma de organizar-se a saúde pública ou não, e as nossas questões de funcionamento social e econômico, né? Bem, é só olhar ao redor para ter que pensar mais amplamente, e pensar também em onde botar a nossa energia. E talvez por isso, grande parte do meu trabalho, eu dediquei também à formação dos médicos de família e comunidade. Não sei se isso ainda está tão claro no capítulo, acho que está. Mas, assim, eu tenho a honra de ter sido professora dos professores de terapia familiar dos médicos de família do Brasil. Por quê? Porque Porto Alegre, com o Grossman e o Busnello, foram o berço da terapia, da medicina de família e comunidade no Brasil. E desde o início, então, a gente trabalhou com eles, especialmente com o Grossman no Grupo Hospitalar Conceição, introduzindo princípios de terapia familiar. O genograma, o ecograma, a linha de tempo, e intervenções preventivas ou de manejo dos problemas que são possíveis e são feitas pelos médicos de família e comunidade. E o sistema brasileiro de medicina de família e comunidade, que dá conta de 60% do país, né? 60% do país, pelo menos, está coberto pela Estratégia Saúde da Família, permite, então, que esses conhecimentos básicos possam, sim, ser levados aos confins do Brasil. E agora, bom, esse nosso esforço com a medicina de família e comunidade de demonstrar que a telepsicoterapia familiar pode, sim, ser levada aos confins do Brasil, pode permitir que chegue mais longe o nosso fazer terapêutico. Então, é isso. Então, eu estava bem interessada nessa parte.
Eu já dei supervisão para algumas equipes de saúde da família aqui em São Paulo, e a gente desenvolveu alguns trabalhos de saúde mental integrados, né, com as equipes de saúde da família, e eu considero fundamental esse trabalho. Eu queria te perguntar como você vê a importância do programa Saúde da Família na promoção da saúde e na manutenção da saúde versus um modelo, assim, desenhando um modelo psicoprofilático, né, ao invés da gente correr sempre atrás de remediar as situações de doença. Eu não entendi como uma pergunta, eu entendi como uma afirmação embaixo da qual eu assino. Então, essa é a nossa batalha sistêmica, né, Denise? Que a gente tem uma compreensão bem boa de como é que se constroem as doenças. Então, a gente tem uma compreensão bem boa de como podem se prevenir as doenças. E, então, enfatizar isso é muito importante. A minha última fronteira de trabalho com as equipes de saúde da família é com um movimento que se chama Saúde Planetária. Não sei se vocês já ouviram falar sobre saúde planetária. Então, saúde planetária é um novo, digamos, é uma nova saúde pública, mas que é para além da saúde da comunidade e do meio ambiente da comunidade. Engloba pensarmos o planeta, e o planeta em movimento como um todo, quando pensamos saúde. Então, os médicos de família, que são 500 mil no mundo, têm a grande possibilidade de conscientizar as pessoas sobre os danos dessa forma de viver que temos para a saúde planetária e, portanto, para a saúde humana. Então, é um movimento que já está reconhecido pela OMS, pela ONU, e ao qual eu tive acesso porque o meu filho, do qual eu já falei, que me puxou para a pesquisa de psicoterapia rural, ele é o coordenador do Núcleo de Meio Ambiente da Organização Mundial de Médicos de Família. Então, essa diretoria de meio ambiente da Organização Mundial tem sido muito ativa internacionalmente na construção dessa nova disciplina, que é para lá de uma disciplina, que é uma forma de organizar a saúde, que se chama saúde planetária. E assim a gente escreveu, já fizemos um curso tem uma telemedicina vinculada à URGS, que é uma organização muito pujante, interessante, que trabalhava com a USP, também deve continuar trabalhando em telemedicina, que fez um curso de saúde planetária online, gratuito, já está na segunda, eu acho que está terminando a segunda edição. E que tem um capítulo sobre saúde mental e saúde planetária. Então, eu colaborei nesse capítulo. E daí fizemos esse mesmo trabalho para a Organização Mundial, daí em inglês, e a Harvard se interessou pela primeira versão em português, então foi traduzida e está agora também internacionalmente disponível, não sei se já está ou daqui a pouco vai estar. Então,
nesse contexto também, então, a terapia, a visão sistêmica, porque, na realidade, não me deixaram escrever muito sobre psicoterapia familiar, porque me disseram que os médicos de família não são psicoterapeutas familiares, coisa na qual eu discordo, porque eles só não se descrevem como tal, mas cada intervenção deles é psicoterápica, ou não, às vezes pode ser iatrogênica. E eles teriam que, sim, se pensar assim, porque a atividade médica, ou atividade de enfermagem, ou atividade de fisioterapia é uma atividade terapêutica na pessoa como um todo. Por que nós continuamos nessa coisa de separar o corpo, a mente, a alma? O que é isso? Já deveríamos ter ultrapassado essa fase, né? Olga Garcia Falseto, você iniciou a sua entrevista falando de luto. Perpassou toda a sua vida, não só na medicina, na psiquiatria, na pediatria, e também todos os seus trabalhos, como formadora, como terapeuta de família. E agora, você está com tanta energia, com tantos projetos, para o bem da sociedade, para o bem planetário, né, do planeta, e eu penso que você já contribui muito para a qualidade de vida física e mental. Eu não tenho mais palavras para te dizer e nem perguntas para fazer, mas se você quiser complementar mais alguma coisa, agradeço muito, agradecemos muito. Silvia, eu fiquei tocada, talvez veja que meus olhos ficaram vermelhos, por tu tocar nesse ponto do luto. O luto perpassa a minha vida. E o luto agora é terrível. E eu acho que uma tarefa que nós talvez poderíamos nos dar, e tu tem razão que eu fico me inventando tarefas. Eu acho que foi uma das formas de lidar com os meus lutos, porque o luto, ele não é nunca só a perda da pessoa, ele é a perda do teu país, a perda dos teus sonhos, a perda de muitas coisas. Como é que vamos lidar com os 360 mil... Não, peraí. 3.600 lutos de ontem. 305 mil lutos até agora. São números tão absurdos que eles são difíceis de mentalizar. Nós estamos com dificuldade de mentalizar o desastre que nós estamos vivendo. E isso vai nos deixar sequelados se a gente não voltar para isso de alguma forma. Eu ando imaginando que nós vamos ter que fazer cerimônias públicas de honrar as pessoas que se foram e honrar as memórias e os legados que essas pessoas deixam, para que os filhos, os netos, as companheiras, os companheiros possam fazer esse luto. É terrível. Quando meu filho me descreveu, ele me ligou pedindo uma ajuda numa casa, nessa pequena comunidade rural, em que ele foi chamado para atender uma situação de óbito por Covid, e em que as filhas estavam gritando com ele, esse vírus comunista.
quando ele me chamou e me disse que esse senhor precisava ser enterrado, que ele precisava cuidar até de que o padre fosse bem coberto com as EPIs para não se contaminar, e graças a Deus tinha um padre para fazer uma coisa mínima, mas que tinha que colocar o corpo num saco preto e fechar antes de tirar ele da casa, e que não tinha saco preto, porque o nosso sistema funerário está esgotado. Então, nem sei como é que eles fizeram, mas é tudo tão dantesco, é tudo quase inimaginável, se a gente, de alguma forma, não está com o pé nessa situação. Então, eu acho que nós vamos ter que pensar cerimônias coletivas, públicas, cerimônias privadas. Nós, os terapeutas, vamos ter que nos puxar. Quem sabe precisamos começar a pensar isso já. Isso poderia ser um mote para conversas, Marcos. De sul a norte. Terapia familiar de sul a norte, pensando no luto nacional. Sei lá. Os teus olhos marejam e os nossos também. E o nosso coração tá, o meu pelo menos, mas eu acho que eu sinto dos outros, cheio de lágrimas. Eu senti isso muito cedo na pandemia. Eu estava na UTI e o hospital inteiro começou a morrer de Covid. Eram técnicos, eram os pacientes do lado. Cada dia eu acordava num lugar, não tinha mais quem cuidava de mim. Eu não sabia mais para quem ligar, ou se eu podia, ou quem mais tinha sobrevivido fora do hospital. E, de novo, nós estamos vivendo assim. E eu já não sabia mais o que era coma, o que era estado confusional, o que era a realidade. Então eu já via bruxas e duendes andando para lá e para cá, mas eu também via uma cúpula pintada à mão que eu inventei e que me protegia. E eu queria te perguntar o que você traz, o que você vislumbra como as estrelinhas de esperança, que acho que cada um de nós tem a sua, mas eu queria conhecer as tuas um pouco. Eu também fui médico da família, eu também fui supervisor de médico de família, eu também tive por esses caminhos que você falou, num outro tempo, num outro jeito, e em mim tem tantos caminhos. Então eu queria conhecer os teus caminhos para a esperança, porque eu acho que todos nós temos, e dela vai surgir essa tecnologia toda da nossa visão, e como é que nós vamos ajudar nessa organização maluca que a gente chegou, que é esse caos, que é esse lugar aí, e qual é a nossa responsabilidade para contribuir para a organização agora de um jeito possível, né? Para que nós possamos sobreviver e honrar os nossos mortos, e honrar os conhecimentos, e honrar os nossos herdeiros que vão herdar tudo isso que estamos fazendo, escrevendo, filmando e cuidando. Talvez eu esteja contando um pouco das minhas estrelinhas, mas eu queria... Elas parecem tão poucas, né? Sei que não é, mas é tão pouco. Então eu queria saber das tuas, se é possível. Marcos, tu é uma luz para mim. Tu quase morreu e tu parece ter saído ainda melhor disso. Tu já era maravilhoso, tu tá melhor ainda, me parece. As minhas estrelinhas são essa energia que nós criamos nesses encontros. A experiência mais
esperançosa que eu estou vivendo, ao mesmo tempo é a mais dolorosa. Eu vou te contar, vou contar para vocês, gurias. Guria é coisa de gaúcha, né? Eu fui chamada da minha aposentadoria para ser... pior é que eu não tenho lenço, vai de mão mesmo. Para ser consultora do grupo de comunicadores da UTI Covid do Hospital de Clínicas, em que a morte é constante, mas como é um hospital muito bem equipado e organizado, o índice de mortes é menor do que na maioria dos hospitais brasileiros. Infelizmente, tá enorme a morte, e nessa segunda cepa aqui tá pior, aqui no Brasil. Mas a minha esperança surge do pior contexto, o contexto esse em que as pessoas estão lidando dioturnamente com mortes e com contar para as famílias as mortes. E as redes de solidariedade que se criam, de agradecimento, de confiança no ser humano, de esperança por terem sido bem tratadas, respeitadas. Então, a minha estrelinha é o respeito à vida humana, a solidariedade, a colaboração como valor maior e diretriz da nossa vida. Que nós vivemos numa sociedade que privilegia a competição e não a colaboração e a solidariedade. E é nesses momentos de grandes crises em que a solidariedade se desenvolve e ela é fantástica, ela nutre de uma maneira espiritual sem ser religiosa, espiritual. Nós somos todos seres espirituais, que se nutre desse bem tratar, desse bem viver, desse bem amar, desse amor entre nós. Então, eu agradeço o amor que vocês estão demonstrando por mim e que eu tenho por vocês, porque vocês são meus parceiros de crenças, né, na realidade, de crenças no ser humano e nos nossos sistemas mais íntimos. E também nos sistemas mais amplos, que podem, sim, ser organizados para o bem e para a solidariedade, a cooperação e a maior equidade, e não para encher os bolsos, porque o bolso tem um tamanho, quando ele está cheio, quando a vida da gente está cheia de conforto, tem muito pouco mais que pode se adicionar a isso. Se tu vai esquiar em Aspen, o que mais tu vai fazer nas tuas férias fora isso? É muito pouco o que o dinheiro pode acrescentar para quem já tem muito. Se tu tem um iate, para que tu tem que ter 3 iates? É um absurdo. A vida econômica tomou uma vida autônoma de si mesma, essa financiarização deixou de ser controlada pelos seres humanos, porque a primeira onda da industrialização eram uns donos de fábrica que meio cruéis, eles não olhavam para o que o operário estava vivendo, mas tinha uma relação possível. Mas com quem que se fala para parar essa maluquice da financiarização, né? Em que, nessa epidemia, os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres ficaram imensamente mais pobres. E nós estamos no lugar dos privilegiados, que tem tudo que precisa para viver bem. Nós só não podemos viver bem porque se a grande maioria não viver melhor, a nossa vida também não vai ser muito melhor. Muito obrigada, viu, Olga, porque você traz uma sensibilidade que
acho que é, eu vou me emocionar, que é o que eu sinto muita falta, quando eu olho pela janela e vejo as pessoas sem máscara, seja na piscina do prédio onde eu moro, seja na serralheria em frente à minha casa, e isso me atrapalha dormir tranquila, né? Então, não comprar vacinas, não estimular uma educação de pandemia apropriada, foram situações que tiraram meu ar. Eu não peguei o Covid, mas não teve como a gente não ficar sem ar e não perder o sono, não é? E a cada dia, quando eu vejo o Átila fazer sua live, e ele com aquela cara cada dia mais acabado, eu fico preocupada com a saúde dele, porque ele entende mais do que eu da gravidade do que está acontecendo, e ele nos deu a receita de como evitar essas mortes há muito tempo atrás, logo no início. E nós, como humanidade e como nação, não soubemos cuidar uns dos outros. E, assim, para terminar, né, eu vou te fazer uma pergunta, assim, que tentando juntar o que a gente vive com as famílias multiproblemáticas e o que a gente está vivendo hoje nessa situação da pandemia, que é o que falta para nós, como humanidade, para que nós possamos construir famílias amorosas e para que possamos construir uma sociedade amorosa e solidária. Claro que eu sei que você não tem essa resposta, mas queria que você contasse como você pensa isso. Ai, pois é. Assim, eu acho que a construção do amor, ela é uma resposta óbvia. Ela se constrói nas relações mais precoces do ser humano, ali no núcleo onde ele é cuidado. E o que falta, então, é dar boas condições para a capacidade cuidadora dos bebês poder se desenvolver, dos pais poderem estar bem cuidados para cuidarem bem do seu bebê e poder ir modificando esses cuidados adequadamente ao longo do desenvolvimento destes bebês, podendo cada vez mais confiar na sua capacidade para autonomia, na sua capacidade para desenvolver seres humanos plenos. E isso é ceifado muito cedo por muitas coisas. Então, eu acho que nós temos uma boa receita, Denise. A receita seria cuidar muito bem essas famílias que vão se formando, desde quando começa, né, o sonho de fazer um ser humano, até quando ele se concretiza, que as pessoas possam transar bem, usufruir bem o seu sexo, e depois cuidar bem a sua gestação, e depois ser bem cuidados para poder cuidar bem seu bebê, e ter boas creches, boas escolas, comida na mesa. Então, deixa eu só para terminar, então, tem um artigo que a gente escreveu, eu e a Ângela Dil, do meu grupo de pesquisa longitudinal das famílias, que está
Está para ser publicado, eu espero, na revista brasileira de Medicina de Família e Comunidade, em que a gente analisou, não me lembro agora, são 4 ou 5 famílias, o que dava para elas condições de cuidar razoavelmente bem dos seus filhos. Bom, e a gente analisou famílias cujos filhos foram se desenvolvendo. A conclusão da gente é que tem que ter comida na mesa com um emprego, não precisa ser um super emprego dos adultos, mas que dê estabilidade econômica suficiente. Tem que ter um teto estável, que eles não possam ser chutados ali a qualquer hora. Tem que ter uma relação suficientemente harmônica, mesmo na separação da família, uma ou duas das famílias, não me lembro, eram separadas, mas os pais continuaram colaborando, com dificuldades, mas que foram se ajeitando. Tinha morte. Uma das crianças ficou primeiro sem pai, depois sem mãe, e cresceu porque vivia num núcleo familiar amoroso. A avó e o padrasto assumiram os cuidados amorosamente. Então, amor, harmonia e um cuidado mínimo social e uma boa escola. Uma escola que identificou quando essa menina que tinha perdido os pais ficou meio depressiva, a escola identificou, teve o centro de saúde, conseguiu uma psicóloga que tratou a menina, poucas sessões, com a ajuda dos avós, e se resolveu a depressão da menina. Nós temos a receita. Nós temos a receita. Temos que ter as condições para cozinhar a receita. Eu estou muito agradecido, eu acho que, e muito reconhecido, e reconhecendo vocês todas como meus pares, minhas pares, no amor, nessa conexão que a gente tem. Essa conexão ideológica, profissional, da prática, mas nesse amor, nesse tipo de amor, esse amor humano, esse amor planetário, e nessa convivência com a gente, que a Olga pôde nos brindar tão brilhantemente, tão afetivamente. Eu queria convidar para a gente começar a se despedir, que eu acho que esse momento do amor, eu acho que é muito oportuno para a gente poder se nutrir para agora e para sempre. Olga, maravilhoso. É maravilhoso escutar você, com tanta energia, com tantos projetos. Sim, é só através do amor, da caridade, da solidariedade, que nós vamos poder nos sustentar, nos levantar dessa questão toda, né? E eu também acrescentaria o cuidado com os idosos, porque 60 mais, porque nós estamos ficando cada vez mais idosos, mais velhos, muitos com boa qualidade de vida, e tem que se olhar para isso também, não só para os jovem casal que está tendo filho, as próprias crianças, como os idosos, né? Como você falou, que no caso dessa família, quem cuida da menina que perdeu os pais são os avós. Eu quero agradecer muito a oportunidade de conhecê-la, e com muita admiração por você, pelo seu trabalho, e obrigada. Olga, eu queria agradecer demais esse encontro, esse acolhimento que você nos deu, e essa oportunidade da gente passar esse tempo todo aqui junto. Foi muito gostoso, eu te senti muito perto, fiquei muito interessada nesses artigos, cada um desses que você citou, então, por favor, nos mande sim.
E espero que a gente tenha outras oportunidades de estar junto, de trocar, porque eu acho que as conexões, né, entre os nossos interesses, os nossos amores, as nossas paixões e as nossas preocupações são muito grandes, e eu acho que disso também é feita a minha admiração tão grande por você e pelo seu trabalho. Muito obrigada. O que dizer? Acho que palavras não alcançam tudo que eu gostaria de te contar e do que eu estou sentindo, e que se eu pudesse, eu transmitiria para o mundo. Estamos tentando. Tomara que atinja mais longe possível o planeta inteiro, o universo inteiro. Porque eu te amo. E cada vez mais apaixonado. Você gostaria de encerrar, Olga, com alguma palavra? Ou a gente encerraria palavras, tá? Uma palavra única. Uma só. Não. Amor complexo. Esse é um conceito do Juan Luis Linares, de Barcelona, meu amigo, grande articulador da terapia familiar latino-americana, latina. Amor complexo. Amor, de novo, entre as nossas palavras técnicas. Muito bom. Muito obrigado, viu? Foi maravilhoso. Obrigada a vocês, queridos. Que oportunidade. E, para variar, de pensar e inventar, né? Viu? Sempre a gente inventa conversando. Sim, sempre inventa. Como diz Manuel de Barros, né? Só 5% é mentira, 95% é invenção, né? É tudo invenção. A gente inventa mesmo. Ele é o máximo, né? Muito obrigado. Um beijinho. Muito grata. Gratidão é minha. Minha também. Muito obrigada.